Graças e paz, amados. Quero hoje falar com você sobre perdão, um tema muito importante para nós podermos transbordar na nossa vida uma essência que vem de Deus. Na verdade, nós queremos falar sobre dois benefícios que o perdão traz para a nossa vida. Mas para primeiro compreendermos isso, nós temos que entender como funciona o perdão de Deus. Porque uma vez que nós temos que ser imitadores de Jesus, uma vez que nós temos que fazer as coisas semelhantes às coisas de Deus ao máximo possível, então o liberar o perdão, nós também temos que entender como funciona o perdão de Deus. E vamos usar a história de um rei chamado Manassés, o qual o texto diz que este rei, ele fez tudo o que era de ruim, ele fez coisas terríveis, ele buscou fazer tudo o que era contrário à vontade de Deus. E Deus por várias vezes mandou profetas, mandou pessoas para trazer aquele rei de volta, trazer aquele homem de volta para o caminho de Deus. Porém, ele se recusava, ele continuava fazendo o que não era da vontade de Deus. Ele fazia tudo contrário àquilo que o seu pai fez. O pai dele era o rei Ezequias, que foi um homem de Deus. Porém, ele fez tudo contrário, coisas terríveis. Se nós formos analisar a história de Manassés, nós vamos ver que ele fez coisas que humanamente nós vamos falar que não era para ele ser perdoado, que Deus não poderia perdoar ele. Humanamente ele não merecia o perdão de Deus. Só que o texto vai dizer que Deus ele permite que Manassés seja aprisionado pelo seu inimigo e ele começa a ser tratado severamente. Ele é oprimido, ele se encontra agora amarrado, acorrentado, e neste momento o texto vai dizer que ele se arrepende no seu coração e ele ora a Deus pedindo perdão. Ele ora a Deus para Deus mudar o quadro dele, e o texto vai dizer que Deus muda e não somente o perdoa, mas restitui ele ao seu reinado. Então nós observamos que o perdão de Deus é um perdão que vai além das circunstâncias, vai além do que a pessoa fez ou deixou de fazer. É um perdão que não faz acepção de pessoa. É um perdão que não se importa com o que a pessoa fez, mas sim com a atitude de arrependimento dela. E é muito interessante nós termos que atualizar isso na nossa vida por causa de um segredo que daqui a pouco nós vamos falar. E o texto vai dizer também que de repente Manassés ele é restituído ao seu reinado, como nós falamos. Então nós vemos que o perdão de Deus não impede que nós possamos ter um novo início com Ele. Aquilo que nós fizemos de errado não impede de termos uma nova vida, uma nova história com Deus. Mas nós estamos falando do perdão nosso, que nós temos que liberar. E muitas das vezes, de repente, tu vai pensar, mas ali era Deus. Deus, ele perdoou porque ele é um Deus sobrenatural, a sua graça, a sua misericórdia é infinita. Mas nós humanos, será que é possível nós perdoarmos igual Deus? Tem uma história bíblica que diz que uma menina, ela foi levada por um general do exército inimigo do povo de Deus, e esta menina foi colocada como escrava na casa desse general. Esta menina ela foi retirada do seu lar, da sua casa, da sua parentela. De repente os seus sonhos, os seus projetos foram impedidos por causa deste homem que levou ela como escrava. Só que o texto vai dizer que ela lá mesmo como escrava, ela além de perdoar este homem, que chamava Naamã, ela também vai dar a chave, a instrução para que ele pudesse ser curado da sua enfermidade e da sua lepra. Ou seja, além dela perdoar, ela queria o bem daquele homem. Ela demonstra que é possível sim o ser humano liberar um perdão semelhante ao de Deus. É muito complicado essa questão de falarmos de repente, não, eu posso até perdoar, mas não vou voltar a se relacionar. Nós temos que ter ciência das coisas, nós temos que ter certos cuidados, porém nós não podemos limitar ou fechar totalmente a oportunidade dessa pessoa se arrepender e para nós podermos liberar o perdão e voltar a ter um relacionamento. Nós temos que ter este perdão semelhante ao de Deus, como esta menina teve. Até porque isso gera em nossa vida duas coisas muito importantes que nós vamos falar aqui no contexto bíblico. O próprio Jesus ele fala de coisas
maravilhosa que o perdão libera sobre a nossa vida. Na verdade, são benefícios que também o perdão libera para a nossa vida. Então, aqui diz, Mateus 6, versículo 12, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Olha como isso é forte. Aqui Jesus está falando que a medida de perdão de Deus, do perdão que eu espero de Deus, é a medida que eu vou perdoar o meu irmão. É a medida que eu vou perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me maltratou, aquele que fez algo comigo. A medida que eu libero o perdão tem que ser a medida que eu espero que Deus me perdoe. Então, se eu perdoo, mas não quero se relacionar, eu estou dizendo para Deus, Ele me perdoar, mas não se relacionar mais comigo. Olha como isso é forte. Então, o perdão ele tem que ser semelhante ao de Deus por causa disso. Porque a maneira que eu perdoo é a maneira que Deus vai me perdoar. É a medida de Deus para Ele poder liberar o perdão de mim. E se eu quero o perdão de Deus, esse que é com a sua misericórdia, com a sua graça, eu também tenho que agir dessa maneira. Essa essência tem que estar em nós. Jesus ele fala isso. Então que nós temos que medir o nosso perdão mediante aquilo que nós esperamos que Deus faça por nós, né? Então é algo muito sério e muito importante você liberar o perdão. E outra coisa também interessante, outra chave que libera na nossa vida e nos faz uma pessoa imitadora de Jesus, quando nós liberamos o perdão, porque o próprio Jesus ele vai dizer que para aquela mulher pecadora em Lucas 7, que ele vai dizer para o fariseu que aquela mulher, ela muito foi perdoada, por isso ela muito amava. Porque ele vai dizer que aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Ou seja, eu começo a entender que quando eu libero o perdão para uma pessoa, eu estou semeando amor na vida daquela pessoa. Aquela que muito é perdoada, muito ama, porque ela é semeado nela, na vida dela, o amor de Deus. O amor incondicional, o amor misericordioso, o amor que leva a graça, o amor que oferece uma nova oportunidade de vida, um novo recomeço, uma nova trajetória de vida. Quando nós liberamos o perdão, aquelas pessoas que são perdoadas passam a ver Deus, o amor de Deus em nossa vida. Então nós passamos a ser semeadores de amor. E olha como isso é tremendo, olha como isso é magnífico, né? Porque o objetivo do Evangelho é nós levarmos o amor de Deus, nós levarmos o amor de Cristo para essas pessoas, o amor das boas novas. E através do perdão você está semeando amor na vida das pessoas. Você está mostrando que o Deus que você serve é um Deus diferente, é um Deus diferenciado, é um Deus único que vive em base do amor. É um Deus eterno, mas Ele vive semeando amor na vida das pessoas. E assim Ele espera que nós, como igreja, como corpo de Cristo, também possamos semear amor. Então vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos semear o perdão. Vamos trazer essa essência. É difícil, eu não estou falando que é fácil, né? Muitas das vezes nós passamos por circunstâncias que nós não queremos e fica difícil, humanamente falando, liberar o perdão. Mas assim como aquela menina liberou o perdão para Naamã, mesmo ele levando ela escravizada, assim nós temos que ser para o nosso próximo. E quando nós começarmos a liberar, nós vamos ver, além de nós, porque o perdão ele aprisiona. A pessoa que não libera o perdão, ela fica aprisionada naquilo. Mas quando tu libera, além de você estar semeando amor na vida do próximo, da pessoa que foi perdoada, você está se libertando, saindo dessas correntes que é a falta de perdão que vai gerar coisas ruins, negativas na tua vida. Então, vamos ser imitador de Cristo. Vamos entender os ensinamentos de Jesus, do maior mestre de todos, e vamos semear o amor, vamos praticar o perdão, vamos liberar o perdão. Não deixe esse mal te consumir, não deixe esse mal atrapalhar a sua vida, e você ser alguém que não vai liberar ódio, não vai liberar rancor, mas sim vai liberar sobre a pessoa amor, vai ser um semeador de amor. Amém? Atualize essa palavra no seu coração. Atualize essa palavra na tua vida. Graça e paz.